Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, curso de Conhecimentos Gerais para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Curso realizado em parceria com o Estudo Tático Cursos Preparatórios, dando sequência às nossas aulas de História do Brasil. Nesse nosso vídeo, nós iremos abordar a Era Vargas de maneira simples, objetiva e eficaz. Boa sorte e bons estudos! Bem, meus amigos e minhas amigas, nessa nossa segunda aula, nós iremos abordar o governo constitucional de Getúlio Vargas, que abrange os anos de 1934 a 1937. Nesse nosso primeiro slide, nós iremos entender as causas do governo constitucional. Dentre as causas, nós podemos destacar as seguintes. Primeiramente, nós temos uma crise econômica no país. Essa crise econômica, ela estava associada aos efeitos da crise de 1929. Nós vamos ter aqui também o colapso do tenentismo, porque muitas das promessas, das reivindicações feitas pelos tenentes, o Vargas, principalmente logo no início do governo, ele havia até abraçado como plataforma de governo. Só que logo depois, ele meio que algumas das propostas enviadas pelo movimento tenentista, o Vargas meio que não aproveitou, não teve o interesse ali real em utilizá-las. Isso fez com que os tenentes acabassem tirando o apoio desse grupo em relação ao governo Vargas. E outro ponto que nós vamos ter aqui é que o país ele acabou passando por uma hegemonia política, resultando em uma radicalização ideológica. Ou seja, parte do movimento tenentista acabou abraçando as ideias nacionalistas, acabou, de certa maneira, abraçando o fascismo, e a corrente, digamos assim, mais crítica, acabou, de certa maneira, seguindo o caminho da ideologia socialista. É por isso que aqui nesse tópico, radicalização ideológica, nós temos fascismo e socialismo, porque os políticos, em grande parte, principalmente os tenentes, eles se sentiram usados por Getúlio Vargas. Eles acabaram se radicalizando em facções antagônicas, só que, porém, essas duas facções, mesmo elas sendo antagônicas, elas tinham o interesse de tomar o poder. Tomar o poder nem que fosse, por exemplo, através de um golpe de Estado. Durante o governo constitucional, nós vamos ter aqui grandes descontentamentos populares, e aqui nós teremos duas tendências políticas do período. A Ação Integralista Brasileira, que era uma associação criada por Plínio Salgado, que, de certa maneira, estava associada principalmente ao fascismo. E, do outro lado, nós teremos a Aliança Nacional Libertadora, que ela era formada por socialistas, anarquistas, esquerdistas, que era mais uma tendência socialista e marxista. Em 1935, os socialistas eles tentaram tomar o poder através de uma revolução que ficou conhecida como Intentona Comunista. Então, essa Intentona Comunista ela ocorreu em 1935, em novembro de 1935, e ela foi liderada pela Aliança Nacional Libertadora, que pretendia derrubar o governo Vargas. E o plano da Intentona Comunista seria implantar mudanças sociais, políticas e econômicas no país. E muitas dessas mudanças estavam relacionadas com os ideais do comunismo. O movimento ele ocorreu apenas em 3 quartéis, um de Natal, um de Recife e outro na cidade do Rio de Janeiro, sendo que o Vargas ele reprimiu severamente a revolta. Então, Vargas, através das forças militares do governo, combateu e debelou aos poucos a rebelião, que contou com baixa adesão popular e militar.
Então, dentro dessa proposta, vários revoltosos foram rendidos e presos, inclusive Luiz Carlos Prestes. O Vargas ele vai aproveitar a situação e decretar o estado de sítio em todo o território nacional até o ano de 1937, e ele utilizou desse pretexto de ameaça comunista para continuar no poder. Ele meio que intimidava os políticos, ele falava, olha, se não tiver um cara forte na presidência que nem eu, praticamente vocês serão dominados. Então, o Vargas ele sabia se vender muito bem em relação a essa questão. Então, esse é um dos pontos importantes que nós temos aqui para destacar. Então, vamos lá. Outro ponto que nós vamos ter aqui é a questão ligada ao aumento e à perseguição de opositores, principalmente aqueles de tendências socialistas, que eram considerados pelo governo como ameaça à paz nacional. Outro ponto importante, nós temos aqui o enfraquecimento da oposição política ao governo Vargas, porque a maior parte dos trabalhadores estava do lado do Vargas. Fora isso, nós vamos ter o aumento do autoritarismo do governo Vargas, que usou a ameaça comunista como pretexto para manter-se no poder durante o Estado Novo. E aqui nós vamos ter as eleições marcadas para 1938, só que o Vargas ele tinha o interesse em se conservar no poder. Em 1937, nós temos aqui o Plano Cohen, que foi atribuído aos comunistas para tomar o poder, só que esse plano, na verdade, ele foi escrito por um capitão do exército, que na época, né, era capitão, depois vai virar general, que era o Olímpio Mourão Filho, que foi o que, de certa maneira, né, ele vai criar o Plano Cohen para esse plano falso, falando que os comunistas iriam tomar o poder. E para contornar a situação, porque Vargas ele cria o problema, só que agora ele precisava de vender-se como se fosse a solução. E daí, em 1937, nós temos aqui o Plano Cohen. Esse Plano Cohen de 1937 era um plano falso, atribuído aos comunistas para tomar o poder. Em 10 de novembro de 1937, através de um golpe de Estado, o Vargas ele vai instituir o Estado Novo, um regime ditatorial. Então, esse é um dos pontos importantes que nós temos aqui. Ok. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo a nossa aula. Finalizamos aqui a parte 2 de Era Vargas. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom e que a força esteja com você.